alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula e leiam o nosso texto de apoio e os slides que dão o roteiro desta exposição. Nós não repetimos o texto da revista. A proposta do portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Os irmãos já leem a revista, leem o livro de apoio, assistem à videoaula do comentarista. Então, nós aqui estamos estudando o mesmo assunto sob uma disposição diferenciada para melhor complementar os irmãos. Durante a semana, nós disponibilizamos 5 ou 6 textos desta lição dos adultos. O site do portal Escola Dominical disponibiliza textos de apoio e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos em áudio breves comentários das leituras diárias, onde o irmão tem um momento devocional e ainda obtém mais informações sobre a lição. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós estamos transmitindo ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo ou região, venha participar presencialmente conosco. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e ocorre no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe, 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente acontece quando o povo de Deus vai à casa do Senhor, né? O povo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é o consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos estudando sobre os problemas familiares à luz de casos bíblicos. É um trimestre bem prático, onde nós estamos estudando quais são os problemas e os desafios na nossa vida familiar. Não teremos uma vida espiritual sadia se não tivermos uma vida familiar sadia. E hoje estaremos estudando a lição de número 5, motim em família. Motim em família. Vamos ver a questão da rebelião na família. O problema do princípio da autoridade. Nós devemos lembrar, no início de tudo, que Deus é o Criador de todas as coisas. Né? Gênesis 1:1 nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Davi, no Salmo de número 24, ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é o Criador de todas as coisas e, portanto, ele é o dono de todas as coisas. A palavra Senhor quer dizer isto, dono. Ele fez todas as coisas, portanto, ele é o dono de todas as coisas. E ele estabelece uma ordem. Quando ele criou tudo em ordem. Porque o nosso Deus, ele é um Deus ordeiro. Ele estabelece a ordem, o cosmos, né? Os gregos
eles falam do cosmos, né, que é a ordem, é o mundo em ordem, em contraponto ao caos. O caos é a desordem, né? A terra foi feita em ordem. Por quê? Porque Deus é um Deus ordeiro. É o que lemos lá em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E termina este capítulo Paulo dizendo: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então Deus, ele é ordeiro, ele estabeleceu uma ordem, e nesta ordem existe o princípio da autoridade. E a família foi criada por Deus. Na narrativa da criação, a última coisa que Deus criou foi a família. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. A última coisa que Deus criou foi a família. É a obra-prima da criação. E como tudo que Deus fez tem ordem, a família não é diferente. Existe ali uma ordem. Cada um tem seu papel, cada um tem sua tarefa, cada um tem sua missão. E acima da família está o próprio Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, na família, primeiro lugar, Deus. Segundo, Cristo. Terceiro, o varão. Quarto, a mulher. E abaixo de varão e mulher, que são os pais, os filhos. Esse é o princípio da autoridade. A família deve se constituir conforme estes princípios. Deus em primeiro lugar, Cristo, a imagem de Deus, o varão, que é o sacerdote do lar, é aquele, o pai e marido, é aquele que leva todos a Deus. Lembrem-se daquilo que vimos na lição passada. Jacó, ele só se tornou o patriarca quando ele assumiu a autoridade, ele que era um joguete na mão das suas mulheres, na mão do seu tio, ele que estava passivo diante dos desmandos dos seus filhos, Diná se prostitui, Levi e Simeão fazem um massacre, mas quando Deus disse que ele tinha que ir a Betel, onde Deus confirmou que ele seria o terceiro patriarca, aí Jacó tomou uma decisão. Eu tenho que levar a minha família a Deus. E aí mandou que se deitassem fora os ídolos e todos mudassem suas vestes, se purificassem para adorar a Deus. E aí ele leva todos a Betel e ali adoram a Deus. Pela primeira vez a família de Jacó adora a Deus. Eles se transformam nos filhos de Israel. Por quê? Porque a função do varão é levar as pessoas a Deus. Porque ele é a cabeça da mulher, e ele e a mulher, como pais, são autoridades sobre os filhos. Mas a cabeça do varão é Cristo. E a cabeça de Cristo é Deus. O próprio Jesus, várias vezes, principalmente no Evangelho segundo João, ele diz que tinha vindo fazer a vontade daquele que o enviou. Ele se punha como o enviado, o apóstolo
apóstolo de Deus. E aí depois ele diz: como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E os pais de família, eles são enviados de Cristo no seu lar, sacerdotes no seu lar, aqueles que levam o povo, a sua família, à presença de Deus. Esse é o princípio da autoridade. Deus reinando, Cristo dirigindo, o homem levando a mulher e os filhos à presença de Cristo. É assim que nós devemos nos portar no lar. Esse é o princípio da autoridade. E se aqui em 1 Coríntios 11:3 nós vemos o princípio da autoridade em termos conjugais, em termos de filhos, nós vemos o próprio apóstolo Paulo falar isso em Efésios, capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, aqui nós vemos que há o princípio da autoridade dos pais em relação aos filhos. E a prova da autoridade que os pais têm sobre os filhos está no fato de que são os pais que nos dão o nome. Dar o nome é a prova de domínio. Adão deu o nome aos animais e, com isto, Deus mostrou a Adão que ele tinha domínio sobre os animais. Os pais nos dão o nome porque eles têm o domínio. Agora, veja que é um domínio no Senhor. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Por quê? Porque Cristo é a cabeça do varão, que é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Então, o senhorio divino sobre a família é essencial. Deus é um Deus de ordem. Esse é o princípio da autoridade, que não por acaso tem sido atacado pelo diabo. Aliás, o primeiro a se rebelar contra Deus foi o diabo. O título da nossa lição é Motim em Família. O que é um motim? A palavra motim vem do francês mouton. Mouton, que significa insubmisso, rebelde. E mouton passou a significar rebelião e revolta. Então, o que é um motim? É uma revolta, é uma rebelião. E o que é uma rebelião? É um ataque à autoridade. É uma insubmissão à autoridade. É o questionamento da autoridade. É a rejeição da autoridade. Um rebelde é aquele que se levanta contra a autoridade. E o primeiro rebelde, como nós vimos, foi o diabo. O diabo quis alterar a ordem estabelecida por Deus, querendo suplantar o próprio Deus. É o que vemos lá em Isaías, capítulo 14, versículo 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O diabo não quis a posição que tinha. Era uma posição exaltada, porque a Bíblia diz que ele era um querubim ungido. Né? Isso nós vemos lá em Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix,
o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogadas andavas. Veja, Deus tinha colocado um lugar excelente para o querubim ungido. Veja que ele era querubim, os querubins são seres que ficam diante da glória de Deus, diante do trono de Deus, e Deus ainda havia colocado como um ungido, escolhido, separado. E ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Ele não quis aquela posição. Ele quis modificar a ordem. Isso é rebelião. O motim é um movimento em desacordo com a vontade divina. É agir contrariamente aos desígnios do Senhor. Isso é um motim. É modificar, é procurar modificar a ordem estabelecida. Veja que no texto aqui de Ezequiel, Deus diz: eu te estabeleci no Monte Santo de Deus. Mas ele queria ficar acima das estrelas de Deus, colocar o seu trono acima das estrelas de Deus. A palavra motim, ela, como vimos, tem de origem francesa, ela foi muito utilizada, né? Passou a ser muito utilizada na área da marinha, na área marítima. As revoltas nos navios contra os comandantes dos navios, os capitães do navio, as revoltas são chamadas de motim. Então é interessante que a palavra motim sempre nos evoca o ambiente marítimo, né? Quando era muito comum, né, principalmente entre piratas, né, um motim da tripulação contra o capitão. É um atentado à autoridade. O motim não é só a revolta no navio, mas ficou ligada a isso. Então, eu escrevi aqui no meu esboço que a rebelião nada mais é que a tentativa de mudança de rumo, mudança de rota ou de percurso, né? Lembrando do navio, né? Quando havia um motim no navio, o comandante é ele quem traça o percurso da viagem, o rumo, o destino, como deve ser feita a viagem, qual é o objetivo da viagem, tudo está com o comandante do navio. Quando há um motim, há uma tentativa de mudança disso, de mudança de rumo, de destino, de percurso, de finalidade, de objetivo. Então, todos se vão contra o comandante. O motim, espiritualmente falando, é quando nós queremos sair da direção de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele estabelece os seus propósitos. Ele nos guia. E ele quer nos guiar até as mansões celestiais. Neste mar da vida, ele quer nos guiar. Ele quer ser o nosso piloto, né? Com aquele hino conhecido, né? Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis-me a mão, confie em mim. Jesus quer ser o nosso piloto. Ele quer nos levar até as mansões celestiais. E eu só chego lá se ele for o comandante do barco. Agora, se houver um motim, se eu tirar Jesus do comando do barco, aí meu barco perde o rumo, meu barco perde a direção. E não chegará às mansões celestiais, chegará ao lago de fogo e enxofre. É para lá
que o diabo, quando se amotinou, está destinado. Porque o lago de fogo e enxofre foi feito para o diabo e os seus anjos. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É este o destino do diabo, porque ele se amotinou. Ele tirou Deus do comando da sua existência. E por causa disso vai para o lago de fogo e enxofre. E todos os que seguirem o seu exemplo, se rebelarem contra Deus, terão o mesmo fim. O lago de fogo e enxofre não foi feito para mim nem para você. Foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas se você se amotinar, tirar Jesus do comando do seu barco, o seu barco irá para o lago de fogo e enxofre. Com a família não é diferente. Deus estabeleceu um propósito para a família. Deus estabeleceu como a família deve ser constituída, como ela deve ser mantida, como ela deve existir na face da terra. E a família tem Deus, Cristo, o varão, a mulher, pais e filhos. Esse é o princípio da autoridade. Se tirarmos Deus, tirarmos Cristo, se nos rebelarmos contra os pais, se a mulher não se submeter ao marido, se o marido não se submeter a Cristo, se os filhos não se submeterem aos pais, a família se destruirá, perderá o rumo, perderá a direção e todos caminharão solitários, porque uma das formas, um dos objetivos da família é suprir a solidão. Quando nós abandonamos os princípios divinos, a solidão vem. Hoje, muitas famílias não têm comunhão. Há solidão, moram no mesmo teto, mas não se conversam. As vidas são completamente distintas umas das outras. Estão na solidão. E para suprir esta solidão, acabam ingressando em outros pecados, no adultério, na prostituição, na entrada em organizações criminosas, na vida desregrada. Tudo isso para suprir a solidão. Por quê? Porque estão fora de rumo, estão perdidos, estão caminhando para o lago de fogo e enxofre. Então, amotinar-se é tirar Deus do controle, é sair dos princípios divinos, é querer mudar a posição que se tem. E é o que nós temos visto hoje. Por que este quadro de desagregação familiar, de destruição de famílias, esse quadro caótico que a sociedade vive? Porque abandonaram os princípios divinos. A legislação, por exemplo, do direito de família, que era toda ela calcada na Bíblia Sagrada, foi abandonada. Hoje nós temos uma legislação de direito de família que é totalmente avessa aos princípios divinos, muitas vezes contrários aos princípios divinos. Veja aí a legislação que diminui a cada dia a autoridade dos pais sobre os filhos. Lei da palmada, Estatuto da Criança e do Adolescente. Cada dia mais, agora recentemente no Canadá, uma lei que permite aos filhos que com 12 anos de idade optem pela mudança de sexo independentemente da vontade dos pais. Há uma diminuição cada vez maior por parte de leis da autoridade dos pais sobre os filhos. Por quê? Porque isso faz parte de uma estratégia para que o Estado controle a educação e criação
das crianças e adolescentes. Dentro da filosofia socialista, comunista, o Estado dominando no lugar dos filhos. Mas há também o feminismo, que procura retirar a autoridade do marido, que é a cabeça da mulher. Nosso Código Civil vigente já não tem mais a figura do chefe do casal, da cabeça do casal, que no código anterior, o Código de 1916, dizia que o marido era a cabeça do casal, conforme a palavra de Deus. Hoje, marido e mulher têm o mesmo controle da autoridade no lar. E quando há uma discordância insuperável, eles têm que ir ao Estado, ao juiz. É mais uma artimanha para que o Estado controle o destino das famílias. É o princípio da autoridade se esgarçando. Não tem autoridade com os pais. Os filhos são rebeldes, são irreverentes. E nós vemos aí a situação que o país está, que o mundo está, com uma juventude cada vez mais perdida, uma juventude cada vez mais alienada, cada vez mais dominada pelo pecado, pelo vício, pela droga, pelo crime. Por quê? Porque não há princípio da autoridade. Porque se faz apologia, incentivo e estímulo ao motim, à rebelião. A rebelião. As pessoas querem se revoltar contra tudo que foi estabelecido por Deus. E as famílias ficam sem rumo, sem direção, caminhando para a destruição. Mas a proposta de Deus não é esta. A proposta de Deus é que nós estejamos de acordo com a sua palavra, que nós vivamos conforme o modelo estabelecido por ele, porque Deus quer que a família seja um lugar de bênção. Deus quer abençoar a família. Eu tenho repetido aqui durante todo o trimestre que o primeiro lugar em que Deus abençoou o ser humano foi na família. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou. Deus não abençoou Adão quando o formou, Deus não abençoou Eva quando a formou, mas abençoou o casal quando eles se uniram. É por isso que nós fazemos a cerimônia de casamento nas igrejas. Aliás, as pessoas não querem mais fazer cerimônia de casamento em igreja, agora querem fazer em buffet. Coisa chata. Nós somos servos de Deus, devemos ir ao templo onde nós adoramos a Deus, um lugar destinado à adoração a Deus, para pedir a bênção de Deus para o casal. E aqui nós temos esta bênção, Deus abençoando o casal, mostrando que ele é a cabeça de Cristo, que Cristo é a cabeça do varão e que o varão é a cabeça da mulher. E que os pais têm autoridade sobre os filhos. E assim a família será levada às mansões celestiais. Mas se formos para o motim, para a rebelião, para as inovações, as invenções humanas, nós jamais chegaremos ao porto seguro, jamais chegaremos ao local que Deus quer que nós estejamos. Deus não quer apenas abençoar a família, mas quer conviver com a família. Deus vinha todo dia, na viração do dia, encontrar-se com o primeiro casal, para orientá-lo, para dirigi-lo, para continuar a abençoá-lo. Nós devemos, no nosso lar, nos dirigirmos a Deus. O pai deve ser o sacerdote que leva os filhos e a esposa à presença de Deus. Deve ser um homem de oração, de meditação nas Escrituras. Deus deve falar com a família através da palavra. Devemos meditar em conjunto com a palavra. Deus irá nos guiar
Nós temos a Jesus como comandante do nosso barco, da nossa família. Não vamos fazer como os discípulos fizeram no Mar da Galileia. Jesus estava no barco e dormiu. A tempestade veio e ninguém acordou Jesus, porque acharam que Jesus não conhecia nada do Mar da Galileia. Jesus era carpinteiro, não entendia da navegação. Eles eram pescadores experimentados. Só que a tempestade aumentou e o barco estava afundando. Aí eles se lembraram de acordar Jesus e ainda reclamaram: Senhor, não se te dá que morramos. E Jesus acalmou o vento e eles ficaram olhando, dizendo: que homem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Este é o nosso Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Não tentemos resolver os problemas familiares, não tentemos conduzir a nossa vida familiar conforme a nossa experiência, conforme a opinião dos especialistas. Não! Quem deve conduzir o barco da nossa família é Jesus. Não se amotine, não tome o comando do barco. O comandante do barco é Jesus. E Jesus se revela pelas Escrituras. Vivamos de acordo com a palavra, de acordo com a ordem estabelecida por Deus. E nossa família será abençoada, e nossa família superará as tempestades da vida e chegará até as mansões celestiais. A proposta do Evangelho é salvar a cada um de nós e a nossa família. Foi o que Paulo disse ao carcereiro de Filipos, Atos 16 e 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando nós somos guiados e dirigidos pelo Senhor, quando o princípio da autoridade é mantido nas famílias, elas são abençoadas por Deus, elas são dirigidas por Deus. Deus acalma a tempestade, os problemas da vida e nós chegamos aos céus. Preservamos a nossa família como um lugar, um pedacinho do céu. E nós iremos todos desfrutar do céu. O princípio de tudo está na obediência a Deus. O princípio de tudo está no temor a Deus. É o que diz o Salmo da família, Salmo 128. Salmo 128, que é um dos cânticos dos degraus, né? Aqueles salmos que os israelitas cantavam enquanto caminhavam para as festividades em Jerusalém. O que diz o salmo? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é obedecer a Deus, ter reverência a Deus, obedecer ao Senhor. Isso é temer a Deus e andar nos seus caminhos, obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, fazer a sua vontade. Quem teme a Deus e anda nos seus caminhos, o texto diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Quando nós obedecemos a Deus, a mulher, ela é frutífera. Não só querendo dizer que ela terá filhos, mas que ela produzirá o fruto do Espírito. Será uma mulher virtuosa. Os filhos vão ser plantas de oliveira. Também vão produzir o fruto do Espírito. Porque a oliveira produz o azeite. Produz a azeitona que produz o azeite.
e estará a mulher ao teu lado. Você sempre terá a sua companhia, o seu afeto, e os seus filhos estarão em comunhão com você, estarão ao lado da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A bênção na família, a proteção de Deus, o serviço a Deus, a comunhão que cada familiar terá com Deus, é resultado da obediência, do temor a Deus. E esta família que será abençoada e abençoará a sociedade. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. A sua família é um motivo, ela não só é abençoada, como ela será uma bênção. E a sociedade viverá bem se todas as famílias viverem bem. Eu me lembro daquele provérbio chinês que diz que se cada um limpar a frente da sua a calçada da frente da sua casa, em pouco tempo toda a cidade estará limpa. Se todas as famílias servirem a Deus, forem abençoadas por Deus, a sociedade será abençoada por Deus. A sociedade viverá bem. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. A família se estruturará, será longeva, continuará na bênção de Deus ao longo dos anos e o país todo passará bem. Haverá paz sobre Israel. Tudo isso é a bênção da obediência. Já a desobediência gera a destruição das famílias. E muitas vezes, muitas vezes não, e essa destruição das famílias leva à destruição da sociedade. A desobediência das famílias no período antediluviano levou ao dilúvio. A desobediência de Acã, quando ele tomou aquela capa babilônica e outros objetos ali de Jericó, mancomunado com sua família, levou à morte de toda a sua família. Todos eles foram apedrejados. A rebelião de Datã e Abirão com seus familiares levou à destruição dos familiares. Eles foram engolidos pela terra. Porque eles desobedeceram a Deus, questionaram a autoridade de Moisés. Se rebelaram contra Deus. Agora, olha que interessante. Coré, ou Corá, que era o levita, que também se insurgiu contra Moisés, ele ficou sozinho. A família não o seguiu. Só ele morreu. A família permaneceu. E nós vamos ver vários salmos que são dos filhos de Coré, quer dizer, os descendentes de Coré. Lá, séculos depois, no tempo de Davi, eles eram salmistas, eram profetas. Por quê? Porque Coré se rebelou contra Deus, mas a família não. A família foi preservada e ainda escolhida por Deus para escrever as Escrituras. Saul levou à destruição, sua desobediência levou à destruição da sua família. Só foi poupado Mefibosete porque Jonatas foi fiel a Deus e fez aliança com Davi. E em nome desta aliança com Davi, dessa fidelidade, Deus preservou Mefibosete, que foi tratado como filho de Davi. E as dinastias do reino das 10 tribos? O reino lá do norte, o reino de Israel. Todas as famílias reais foram destruídas, a começar da família de Jeroboão. Por quê? Porque foram desobedientes a Deus. Esse é o resultado da desobediência. Esse é o resultado do motim, da rebelião. E aí nós entramos no caso bíblico da lição de hoje.
nosso comentarista escolheu para ilustrar o motim na família, e olha que nós citamos aqui alguns casos, de Acã, Datã, Abirão, Saul e das dinastias do reino das 10 tribos, mas ele escolheu a rebelião de Arão e Miriam contra Moisés, que está no capítulo 12 do livro de Números, mas como até nosso texto bíblico em classe mostra, tudo começa ali no capítulo 11. Qual é o momento que estamos? Israel está caminhando para Canaã, no deserto. Estão chegando próximos a Cades Barneia, às margens do Rio Jordão, em frente a Jericó. Estão há quase 2 anos caminhando no deserto. A proximidade faz com que aumente a ansiedade. E a ansiedade é um grande perigo. É por isso que Tiago diz, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Aliás, Tiago não, Pedro, né? Pedro é quem diz isto. Né? Capítulo 5 de 1 de Pedro, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade tem que ser lançada sobre Deus, porque senão a ansiedade gera em nós um sentimento de tentativa de resolução dos problemas. É uma tentação a deixarmos Deus de lado e querermos resolver o problema. O povo estava ansioso, e nesta ansiedade para chegar na terra, ele começa a murmurar. Temos aquele hino que é pouco cantado até em nossas igrejas, talvez por causa do tema que pega muito, né? A murmuração. No mundo murmura-se tanto entre os que os cristãos dizem ser, em vez de ternura há pranto, fraqueza em lugar de poder. Emílio Conde, que é o autor desse hino, ele mostra com muita clareza que a murmuração ela traz fraqueza à alma, traz fraqueza espiritual. Por quê? Porque a murmuração é uma demonstração de desconfiança em Deus. A murmuração é uma demonstração de falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Em vez de louvores a pranto, fraqueza em lugar de poder. E o povo começou a se queixar, começou a murmurar. Estava demorando chegar e eles estavam reclamando. Só que, irmãos, nós não temos do que nos queixar. Conhecemos uma irmã que toda vez que perguntamos como a senhora está, ela diz, melhor do que mereço. É esse o real sentimento que deve existir em meu e no seu coração. Nós somos pecadores, merecíamos o inferno. Jesus veio a este mundo, morreu por nós, por nos amar e nos garante o céu, nos promete o céu se formos fiéis. Você vai ganhar algo que você não merecia. E Jesus pagou o preço dos seus pecados. A única coisa que devemos nos queixar é justamente dos nossos pecados. É o que Jeremias diz. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É isso
que Jeremias diz: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Isso é a única coisa de que nós devemos nos queixar. Porque Deus todo dia nos dá a chuva e o sol. Sejamos nós justos ou injustos, bons ou maus. Então não temos do que nos queixar. Mas o povo começou a se queixar. E Deus não se agradou da murmuração. E a Bíblia diz que veio um fogo que consumiu a última parte do arraial. É os que estavam mais para trás, os que estavam andando com menos fé, com menos vontade, com menos desejo. Foram eles que murmuraram. Aí, quando o fogo começou a queimar as pessoas, o povo clamou a Moisés. Moisés orou a Deus e o fogo se apagou. E aquele lugar se chamou Taberá, justamente por causa do fogo que havia consumido parte. Mas nem com o fogo consumidor de Deus o povo melhorou. Pelo contrário. Daqui a pouco, a Bíblia diz que o vulgo, que era o vulgo? Eram aquelas pessoas que não eram israelitas, que aproveitaram a saída de Israel e foram junto com o povo. Foram junto com o povo. Lá em Êxodo 12 e 38, Êxodo 12 e 38, se fala desse povo. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Veja que, na hora que o povo de Israel foi, muita gente foi junto. Também devia ser escravo ali no Egito. Mas eles não eram o povo de Deus. Eles estavam ali no meio do povo de Deus, mas não eram o povo de Deus. E eles, contaminaram o povo, começaram a ter saudades do Egito, a querer a alimentação do Egito, renovaram no povo o desejo do Egito. É isso que essas pessoas que estão no meio do povo de Deus, que não são convertidas, os chamados falsos irmãos, eles fazem isso. Por isso que nós não devemos nem com eles beber. Né? O apóstolo Paulo, ele nos orienta lá em 1 aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Era esse vulgo que estava no meio do povo, mas não era convertido, não era do povo de Israel. E eles começaram a fazer o quê? O que estas pessoas infiltradas sempre fazem. Fazer com que as pessoas tenham desejo do pecado, desejo do mundo, desejo da carne. Aqui eles começaram a enaltecer a alimentação do Egito. E o povo começou a ter o mesmo desejo, a murmurar e, inclusive, a desprezar o maná. Eles chamaram o maná de pão vil. Pão vil. Coisa horrível, irmãos. Você desprezar o que Deus dá. Você fazer pouco caso do que Deus faz na sua vida. Isso não pode ser assim. E aí o povo se amotina contra Deus.
E esta murmuração abala o próprio Moisés. O povo começa a chorar, começa a lamentar, e isso abala Moisés. E Moisés sente o peso do seu cargo. E vai ele mesmo se queixar diante de Deus. Dizer que não aguentava mais, ele pede a morte, ele diz que não aguenta mais, que ele não tem condições de dirigir o povo sozinho. E Deus, conhecendo a fragilidade de Moisés, porque Deus tem misericórdia de nós, ele sabe, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que somos pó, como diz o salmista. Deus então diz a Moisés que chamasse 70 anciãos, que ele iria tirar do espírito que ele tinha dado a Moisés e colocar naqueles 70, e aqueles 70 o ajudariam a liderar o povo no resto da jornada. E assim foi feito. Deus mandou que os 70 se reunissem, 68 se reuniram na frente da tenda da congregação, 2 ficaram no arraial, mas Deus fez com que aqueles homens profetizassem, inclusive os 2 que estavam no arraial, e eles profetizaram só aquela vez, mas com isto ficou demonstrado que o Espírito estava sobre eles, e eles passaram a ajudar Moisés na condução do povo. E Deus mandou carne para o povo, e o povo comeu carne um mês inteiro até enjoar. E olha que quando Deus disse para Moisés que ia mandar carne, Moisés, enfraquecido espiritualmente, duvidou e foi repreendido por Deus. Então a murmuração, irmãos, é um mal terrível. Veja que a murmuração excitou o vulgo, que contaminou o povo, que abalou Moisés. Mas a murmuração não ficou só por isso aí, não. Com este episódio dos 70 homens que profetizaram e passaram a auxiliar Moisés, 2 pessoas se sentiram incomodadas. Arão e Miriam, que eram os irmãos de Moisés. O pai de Moisés era Arão, a mãe era Joquebede, e eles tiveram 3 filhos, Miriam, Moisés e Arão. Moisés foi para o Egito, saiu do Egito, foi para Midian, e lá ele constituiu família com Zípora, a filha de Jetro, que o saudoso pastor Walter Marques de Mello dizia: Zípora era uma víbora, era uma mulher de difícil trato. Tanto que quando Moisés é chamado por Deus e vai para o Egito, no caminho, Deus se apresenta para Moisés porque o filho mais novo de Moisés não tinha sido ainda circuncidado. E Deus não ia permitir que Moisés fosse para o Egito libertar o povo sem cumprir a aliança que Deus tinha determinado com Abraão. E o que nós notamos é que o primeiro filho foi circuncidado, o segundo não. Por quê? Porque Zípora não deixou. Olha como essa mulher é de difícil trato. E Deus se apresenta a Moisés e procura matar Moisés para obrigá-lo a circuncidar o filho. E Zípora se revolta, ela mesma circuncida o filho, chama Moisés de homem sanguinário, pega os seus filhos e vai embora. Abandona Moisés. Olha que mulher terrível é essa. Moisés vai e liberta o povo. Quando o povo já está no deserto, Jetro vem com a mulher e os filhos e entrega a mulher e os filhos para Moisés. Zípora era uma víbora, mas Moisés a tinha escolhido. É verdade, foi uma má escolha. Moisés estava espiritualmente abalado naquela fuga do Egito,
tinha matado um homem, fora da direção de Deus, casa no atropelo, mas casou. Quem casa tem que aguentar esta cruz que carrego assim tão pesada até a morte. E naquela murmuração, naquele abalo que Moisés sofreu, voltam as mágoas e ressentimentos familiares de Arão e de Miriam. Veja que assim que Moisés é abandonado por Zípora, você lê lá no capítulo 4 de Êxodo, Deus manda Arão se encontrar com Moisés. Então, quando Moisés se encontra com Arão, depois de 40 anos, Moisés está dolorido com o abandono de Zípora. Certamente desabafou com o irmão. Quando ele chega ao Egito, ele se encontra com Miriam, a sua irmã mais velha, aquela que foi responsável por ele ter sido criado por sua própria mãe Joquebede na primeira infância, porque ela acompanhou, né? O cestinho estava ali, o cestinho não estava andando no rio, o cestinho tinha sido colocado por Joquebede ali junto dos juncos, na margem do rio, pois ela sabia que a filha de Faraó ia ali. E Miriam ficou ali atenta e conversou com a filha de Faraó e convenceu a filha de Faraó a que devolvesse. Então, o carinho de Miriam por Moisés era muito grande. E Moisés também desabafou com ela o que Zípora tinha feito. E agora, quando todos passam a ter desejo do Egito, a querer lembrar das coisas do Egito, Arão e Miriam renovam aquela mágoa e ressentimento por causa da mulher que Moisés tinha escolhido. E não bastasse isso, os episódios incomodaram Arão e Miriam. Por quê? Porque Arão era o sumo sacerdote, era aquele que estava ao lado de Moisés. Agora havia 70 homens para ajudar Moisés a governar. Diminuiu-se a autoridade de Arão. Arão queria interferir no governo. Não era a posição que Deus lhe tinha dado. Deus lhe tinha dado a posição de ser sumo sacerdote. E em Israel, Deus nunca quis que o sumo sacerdote exercesse funções políticas. Isso só aconteceu lá, na época dos Macabeus, mas Deus estava sem falar com o povo. Era no período intertestamentário. Sumo sacerdote. Arão queria ser governante junto com o irmão. Ele se amotina. Ele questiona o que Deus faz. Porque ele quer uma posição que não é a dele. Ele não se contentava em ser apenas sumo sacerdote. Ele queria também participar do governo. Mas Deus não quis. Escolheu 70 anciãos de Israel para fazê-lo. Mas Miriam também ficou incomodada. Por quê? Porque a Bíblia diz que Miriam era profetisa. Naquele episódio, depois da passagem do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 15, versículo 20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Miriam era profetisa. Tudo indica que no Egito ela era a profetisa. Durante todo o tempo que Moisés esteve fora, ela era a voz de Deus para o povo. Moisés veio, Moisés era profeta, mas além de Moisés, só Miriam era profetisa. Agora não. Agora os 70 profetizaram. Ela perdeu a exclusividade.
ela ficou incomodada com isso. Ela perdeu poder, ela perdeu posição, ela questiona a Deus, ela não aceita o que Deus fez. Arão e Miriam não aceitam o que Deus fez. E começam, então, a questionar a autoridade de Moisés. Números 12, versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Essa mulher cuxita, entendemos, seja Zípora, não era uma segunda mulher. Moisés, ele seguia os padrões divinos. Ele era monogâmico. Arão e Miriam se amotinam, se rebelam contra Moisés. Como deve ter sido duro para Moisés ver a sua irmã querida, que ele muito amava e a quem muito devia, e ver o seu irmão, que era o seu companheiro desde os tempos da libertação, se levantarem contra ele. Os seus próprios irmãos questionando a sua autoridade. E começaram a dizer: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Não, Moisés não é o único a mandar. Nós também podemos mandar. Moisés não é o único que Deus usa. Nós também somos usados por Deus. Nós ouvimos isso hoje muito nas igrejas. Nós ouvimos isso muito nas famílias. Na família tem o princípio da autoridade. Deus, Cristo, o varão, a mulher, pais e filhos. Não podem os filhos se levantar contra os pais, dizendo: não, Deus falou comigo diferente. Deus me deu uma visão. Não é assim não, pai. Não aceito o que o senhor está fazendo. Não pode fazer isso. Nós temos que preservar o princípio da autoridade. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não vai fazer as coisas ao contrário do que ele mandou que fosse feito. E mesmo quando a autoridade está fora dos caminhos do Senhor, deixemos nas mãos de Deus, porque ele é a maior autoridade. Não vamos nós nos levantar contra a autoridade. Lembrem de Davi. Davi teve por 2 vezes chance de matar Saul. Ele sabia que iria suceder Saul. Deus lhe havia ungido rei no lugar de Saul. Mas ele sabia que Deus também disse: não matarás. E ele sabia que ele jamais era da vontade de Deus que ele subisse ao trono deixando de cumprir a lei de Deus. Se Deus o queria no trono, Deus iria colocá-lo no trono na hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Mas jamais ele poderia subir ao trono quebrando a lei de Deus. Por isso ele não matou Saul. Não nos rebelemos contra os nossos pais. Mulheres, não se rebelem contra os seus maridos. Maridos, não se rebelem contra Cristo. Porque as coisas estão erradas. Porque as coisas não estão do jeito que queriam. Não. Questionar a autoridade de Deus. Porque quando eles questionam Moisés, eles estão, na verdade, questionando a Deus. Quando eles atacam Moisés, eles demonstram seu desagrado com o que Deus fez. Toda rebelião, no fundo, é contra Deus, porque Deus é a autoridade maior. E eu não posso me levantar contra uma autoridade, porque, como diz Paulo lá em Romanos, capítulo 13, quando eu me levanto contra a autoridade, eu me levanto contra Deus. Romanos, capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação.
Arão e Miriam estavam falando contra Moisés, mas na verdade estavam falando contra Deus. Tanto é assim que o texto diz: não falou também por nós, e o Senhor o ouviu. Deus ouviu e não se agradou do questionamento da autoridade, do motim, porque Deus é um Deus de ordem, como nós já dissemos. Deus não se agradou e chamou Arão, Miriam e Moisés e mandou que eles fossem à frente da tenda da congregação, o mesmo lugar onde Deus havia tirado do espírito de Moisés e jogado sobre os 68, já que 2 ficaram no arraial. Deus chamou a eles na frente de todo o povo. Desceu a nuvem que ficava ali em cima da tenda da congregação, desceu à frente deles. E Deus reafirmou a autoridade de Moisés. Diz que Moisés era um servo fiel em toda a sua casa. Que ele era um profeta singular, porque Deus iria falar através de profetas por meio de visões e de sonhos. Mas com Moisés, Deus falava boca a boca. E que ninguém podia tirar o lugar que ele tinha dado a Moisés. Deus mostra a autoridade de Moisés acima até do que Arão e Miriam podiam saber ou sabiam. Deus mostra que Moisés teria um lugar singular na história de Israel. Tanto que o próprio Jesus, ele é profetizado por Moisés como sendo um profeta como Moisés. E não houve nenhum outro profeta igual a Moisés, que fizesse tantos sinais, prodígios, maravilhas no Antigo Testamento. Moisés, ele era um servo fiel em toda a sua casa. Por isso que Deus lhe exaltou, porque o texto mesmo diz que Moisés era o varão mais manso, era o homem mais manso da terra. E mansidão envolve humildade, subserviência e submissão. Moisés não se levantou contra Arão e Miriam. Moisés era servo. Moisés era submisso a Deus. Por isso Deus o exaltou, porque a Bíblia diz que Deus exalta os humildes, mas humilha os soberbos. Deus reafirma a autoridade de Moisés. E quando a nuvem sai, Miriam está leprosa. A lepra era sinal de maldição, de pecado. Deus não tolera rebelião. Deus não tolera o motim. Quem se rebela, quem vai contra o princípio da autoridade, está em pecado. E Deus mostrou ao povo que Miriam havia pecado, e pecado gravemente. O pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria, é um pecado contra a autoridade de Deus, que leva à destruição. Tomemos muito cuidado com isso. E por que Arão não ficou leproso, irmão Caramuru? Ele também pecou. Ele não ficou leproso por 2 motivos. Primeiro, porque ele era o sumo sacerdote. Sobre ele estava a unção de Deus. E era ele quem deveria declarar Miriam leprosa. E segundo, porque Arão se arrependeu. Veja que quando ele viu Miriam leprosa, qual foi a reação dele? Versículo 10 do capítulo 12 de Números. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente
e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Arão se arrependeu, confessou o seu pecado e pediu perdão. Miriam, mesmo leprosa, ficou calada, porque ela não tinha se arrependido. Foi por isso que Arão não ficou leproso e Miriam ficou leprosa. Deus conhece os corações. Deus sabia que Miriam não tinha se arrependido, mas que Arão tinha se arrependido. Então Arão não ficou leproso. E ele, como sumo sacerdote, tinha que declarar, como declarou Miriam leprosa. Deus dá mais uma lição. Eles estavam questionando a posição deles. E Deus disse que ele é quem coloca cada um na sua posição, e cada um na sua posição é diferente um do outro. Arão não ficou leproso, porque era o sumo sacerdote. Miriam ficou leprosa, porque era só a profetisa. Deus dá uma lição. A minha ordem deve vigorar e vigora. Operando eu, quem impedirá? Aí Moisés, diante. E outra coisa, Arão, além de se arrepender, intercedeu por Miriam. Já pediu para a cura de Miriam, exercendo a sua função. Ele assumiu: minha função é ser sumo sacerdote, é levar o povo à presença de Deus, é pedir pelo povo, não é governar o povo. Ele não só se arrependeu, como ele se submeteu à vontade de Deus e intercedeu por Miriam. Ele fez isso também lá no episódio do bezerro de ouro. Ele pecou, mas ele se arrependeu e intercedeu pelo povo. Por isso, Deus não o privou do sumo sacerdócio, apesar do pecado do bezerro de ouro. Aí então Moisés clamou a Deus, pediu a Deus: rogo-te que a cures. Ele pediu a Deus, porque ele era servo fiel em toda a sua casa. Se nós formos servos fiéis em toda a nossa casa, nós faremos da nossa casa casa de Deus, como disse o salmista lá no Salmo 128. E teremos a bênção de Deus, a proteção de Deus, a cura de Deus. E Deus, então, atende a Moisés. Mas diz: olha, se ela tivesse ofendido o seu pai cuspisse no seu rosto, que assim era um gesto pelo qual o pai se considerava ofendido pelo filho, quando isso acontecia, a pessoa tinha que ficar 7 dias separada, passando vergonha por ter desonrado o pai. E ela tinha desonrado ao pai de Israel, que era Deus. Então ela ficou 7 dias separada do povo, leprosa durante 7 dias. Só no 7º dia Deus a curou, para que ela sofresse a vergonha da sua rebelião e para que o povo meditasse sobre o perigo da rebelião. E aí o povo esperou 7 dias. Ela atrasou o povo 7 dias. O povo que estava com pressa de chegar à Terra Prometida se atrasou uma semana por causa da rebelião da profetisa. E quando ela foi curada, então eles retomaram a viagem. Eis o mal da rebelião. A rebelião, ela é pecado. A rebelião nos priva da comunhão com Deus. A rebelião atrasa a nossa família. A rebelião atrasa o plano de Deus para a sociedade. Não vamos fazer motim em família. Vamos atender ao princípio da autoridade. Amém.